que me faz hoje fazer este vídeo é um bocado em tom de paródia, mas ao mesmo tempo quero alertar. Às vezes parece que as pessoas têm memória curta, e é esse o meu sinal de alerta. O que se passa é que nós ouvimos ontem, e eu ouvi ontem, ouviste ontem também, que o nosso governo português, nomeadamente o nosso primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Presidente da República, toda a gente muito indignada porque a Inglaterra não, e o primeiro-ministro inglês, não incluiu Portugal no tal corredor verde para os ingleses visitarem o país. Eu relembro é que o primeiro-ministro inglês é o que é, e também relembro que há, desde março, fevereiro, finais de fevereiro, março, em que nós entramos em confinamento, muita da atividade económica do país parou, a atividade turística em Portugal sofreu quebras, rondar em algumas atividades do turismo a rondar os 100%, mas aí nessa altura o nosso governo ainda se importava com outras coisas e andava atrás do tal populismo, atrás das sondagens europeias, quando o tal fenómeno português, o milagre português ou o que é que seja, não sempre atrás deste tipo de coisas, e as televisões não se calavam, todos os canais anunciavam e o milagre português, e porque os portugueses fizeram confinamento, tal, e de certa forma apontavam críticas ao ministro inglês, ao primeiro-ministro inglês, e até criaram um super-herói que seria o enfermeiro, que cuidou, um enfermeiro português que cuidou do primeiro-ministro inglês. Pois é, mas eles não dormem, e durante estes meses que andaram a falar mal da política do primeiro-ministro inglês, andaram a falar mal dos comportamentos dos ingleses, até há bem pouco tempo que são os criminosos, que são isto, que são aquilo, quando se juntaram na praia do sul da Inglaterra. Em parte, a comunicação social, que divulga e gosta de vender essas notícias e troca de notícias entre as várias agências jornalísticas, dá nisto. E agora aqui tem, continua uma grande parte do setor turístico parado, completamente parado. Os serviços de hotéis, restaurantes, estão a trabalhar a 10, 15, 20% com o nosso mercado português, que não temos o mesmo poder de compra do que eles. Eu já não quero recordar o que disseram dos ingleses na saída, no Brexit, e não sei o quê, e que ele é isto, e que ele é aquilo, e todos os dias éramos inundados com notícias do Brexit, e que o homem é isto, e que o homem é aquilo, e que o primeiro-ministro é aquilo outro, porque não é alimentado por uma internacional socialista, uma socialista Europa, isto tudo alimentado por essas agências de informação e contra-informação. Os outros é que são a contra-informação. Eles não fazem contra-informação. A própria União Europeia, em que agora lava as mãos, porque aqueles países da União Europeia, o que lhes interessa, a Alemanha, a França, fazem parte do corredor verde, está tudo bem por ali. Meus amigos, isto é Portugal, é o país mais longe da Europa, do centro da Europa, do centro de decisão da Europa. É que nem a Grécia é mais longe que Portugal. E para chegar a Portugal ainda há que atravessar um país muito grande, que é a Espanha. Meus amigos, caiam uma vez na realidade em que Portugal é o que é. Olhem para Portugal, para um país que está na Europa, porque lhes interessa.
porque senão até daí eles nos corriam connosco. Está-nos na Europa porque nós temos a ZEE e não nos podem tirar a ZEE, a Zona Económica Exclusiva, no mar, por isso é que Portugal está na Europa. Porque hoje, aos dias de hoje, da forma como está esta política, da forma como foi criada esta política, este sistema que eu não lhe chamo exatamente política, continuem a alimentar estas notícias, continuem a alimentar as notícias que os ingleses são isto, que os ingleses são aquilo. Agora é que vem a velha aliança com a Europa, com Portugal, aliás, porque os ingleses com a Europa nunca tiveram dentro nem fora, tiveram sempre ali, nas portas. Estavam a ouvir à porta, depois abriam de vez em quando, e nós estamos aqui. Não, mas onde é que está a velha aliança agora com Portugal? Pois é, mas esquecem-se, os ingleses ou qualquer nação faz aliança com quem quiser. Eu faço aliança com quem quiser. Não me esqueço que há uma semana atrás, quando a Turquia não permitia um corredor verde de portugueses para a Turquia ou para a Grécia, ou para onde é que foi, e o ministro vem anunciar ao princípio da reciprocidade, nós também não podemos alegar o mesmo e não recebemos, porque não lhes interessa. Porque economicamente eles são iguais a nós. E toda a gente sabe que o que se passa aqui é o interesse financeiro para alimentar os hotéis do Algarve, o turismo de massas, mais uma vez, o grande erro do turismo de massas, encher um hotel de 1000 e tal pessoas ou 2000 pessoas, ter não sei quantos autocarros a funcionar, não sei quantos aviões a chegar e a sair, porque o que lhes interessa é os aeroportos, os aviões e pouco mais. Os outros mercados do turismo não interessa, porque isso são mercados pequenos em número, pequenos em pessoas, não demonstram, não há visibilidade. Mas os números, independentemente, eu recordo-me numa das minhas visitas ao sul de França, em que uma só pessoa decidiu no seu aniversário reservar o centro de Nice. Então pagou para fecharem as estradas, para fecharem as ruas. Ele queria organizar um fogo de artifício na baía da praia de Nice, no Passeio dos Ingleses. Foi fechado. Sim senhora, o homem gastou milhões para o seu aniversário. Quantos turistas seriam necessários a fazer lixo, a fazer incómodos, a criar condições, a criar segurança para esses número de turistas que seriam necessários para gastarem o mesmo em que uma só pessoa gastou numa semana que teve início? Eu faço esta questão e deixo-vos aqui, porque Portugal tem todas as condições para ser um país de turismo seletivo, de turismo de elites, porque nós construímos, e Portugal começou por ser construído para ser diferente do turismo de massas que já existia. Nós não viemos descobrir o turismo de massas agora. Ele já existia, não era cá. Trouxeram-no para cá porque é bom, porque os outros não o querem. Vamos lá ver. Uma vez vamos ser um bocadinho diferentes, vamos tentar ser diferentes, fazer as coisas diferentes para que funcione melhor. E nós tivemos coisas muito bem feitas no passado, não vamos destruir tudo de uma vez. Vamos manter a qualidade que a gente teve, não destruir. Eu virei com mais assuntos em relação a isto. Se gostaram, partilhem e deem o vosso like. Até uma próxima.